meus pés nos teus sapatos. Me arrasta. La, 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 la. Me arrasta. La, 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 la. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder Bom pra dia, você não sair, Eliane. pois eu quero estar perto de ti, Te abraçar. Ai, meu olho tá ardendo. Tempinho pra vocês mandarem aí para suas amigas. Bom dia, Elaine. Lá, 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 lá. Ai, Jesus. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me amar. Lá, 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 lá. Esse louvor chama Intimidade, Santa Geração. Se você quiser anotar, tá? Intimidade, Santa Geração. Compartilha aí que a gente já vai começar. Pega esse aviãozinho. Hoje nós vamos falar sobre o medo da decisão. Nós estamos falando aí várias coisas sobre a decisão, né? Para fazer você decidir, agir para transbordar. E aí nós vamos falar hoje sobre o medo da decisão. Correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu braço e te abraçar. Lá, 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 lá. Te abraçar. Lá, 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 lá. Eu quero te abraçar. Lá, 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 lá. Te abraçar. Lá, 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 lá. Preciso tanto de ti, tanto, tanto, tanto. Eu quero ficar contigo, Meu Jesus. Glória a Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como que você está? Como que começou a sua quinta-feira? Animada com a sua quinta-feira? Bom dia, Grazi. Bom dia, Marina. Vamos conversar um pouquinho sobre o medo da decisão? Você que já tá aí, me fala aqui. Você tem medo? Você sente medo de alguma coisa? Se você quiser colocar aí pra mim, sinto medo de... Medo de não conseguir, medo de errar, medo de avançar, medo de decidir. Coloca aí se você sente algum medo. Nós vamos falar hoje sobre isso, sobre o medo. Nós já falamos sobre quem não age, quem não decide não faz nada. Já falamos ontem sobre as pequenas decisões todos os dias, né? E hoje a gente vai falar sobre o medo da decisão. O que é esse medo, né? O que é esse medo? E aí eu vou ensinar para vocês estratégias, coisas que vocês podem fazer que vai ajudar vocês a vencer esse medo. Porque o medo, ele é um mecanismo que existe, de certa forma, para nos proteger. Então, existe a parte do medo que é bom,
mas infelizmente existe muita coisa do medo que é muito ruim, tá? Então é difícil você dizer que não tem medo. O problema é sobre o que você tem medo, né? O problema é sobre o que realmente te traz medo. Então, coloca aí pra mim, eu tenho medo de. Sinto vários medos, mas troco o medo pela fé e vamos que vamos. Isso aí! Muito bem, Marina. Medo de arriscar em algo e dar errado. Minha filha, erre. Erre no mínimo 10 vezes, tá? Vai com medo mesmo e erre. Uma das coisas que vai fazer você vencer o medo vai ser errar, tá? E a numerologia, o número 10 é o número da responsabilidade. Então, na hora que você errar 10 vezes, você pode ter certeza que a partir daí nunca mais você vai ter medo de tomar alguma decisão nesse sentido e dar errado. Às vezes, sinto medo de não conseguir os resultados. É a mesma coisa, é o medo de dar errado, né? Então, tem que errar. Então, você vai tomar decisões erradas justamente para você errar mesmo, para você vencer esse bloqueio. Então, na numerologia, 10 significa responsabilidade. Então, erre 10 vezes que você vai assumir essa responsabilidade, tanto de acertar quanto de errar, porque nós não temos garantia de nada, né, gente? A verdade é que o que te garante que a decisão de hoje é uma decisão certa, né? Quantas pessoas tomaram decisão, por exemplo, no início do ano, fazendo um planejamento, veio a pandemia e houve outra situação. Bom dia, Bela. Bom dia, Fernanda. Então, não temos garantia. É importante a gente saber isso. Nós não temos garantia de nada. E uma vez que você não tem garantia de nada, que a vida é uma grande aventura e que ninguém sai vivo dela, errar é o menos dos seus problemas. Então, quanto mais você erra, melhor é. Porque quanto mais você erra, você ou aprende ou ganha, né? Então, existe duas coisas aí nessa questão de errar. Mas vamos escrevendo aí pra mim que a gente vai falar disso. Vamos entender primeiro o que é o medo, o que significa medo? Então, medo é uma palavra derivada do latim. O medo, na verdade, o que acontece? Ele é uma perturbação, né? Um incômodo, algo que nos perturba, que nos incomoda, que angustia, que traz uma angústia para a nossa vida, tanto nas coisas reais, né? Nas coisas daquilo que você consegue ver, como nas coisas imaginárias. Então, muitas vezes o medo deriva tanto das coisas reais quanto das coisas imaginárias. Então, por exemplo, das coisas reais, por exemplo, sentir medo é importante. Então, por exemplo, se eu tenho medo de uma faca que está vindo na minha direção, então o medo me provoca uma reação para poder fugir daquilo ali. Então, essa parte do medo, ela é super importante. Só que a maior parte do medo que as pessoas sentem são das coisas imaginárias. O que é isso? Aquela angústia do que pode acontecer diante de uma decisão que você precisa tomar. Então, esse medo já é um medo ruim. Então, o medo, resumindo, ele vem do latim, uma palavra que chama metus, e é exatamente isso, é um terror, é uma preocupação, é uma angústia, é uma perturbação relacionado a uma coisa que é existente ou uma coisa que é imaginária, tá? Então, quando você, por exemplo, eu tenho medo de um carro que tá vindo na minha direção. Desculpa, gente. Se eu tenho medo desse carro que tá vindo na minha direção, então o medo vai me provocar uma reação, que é o quê? Desviar desse carro. Então, nesse ponto, o medo é muito bom. Então, o medo, na verdade, ele foi criado para nos proteger, né? Então, nesse sentido, o medo é maravilhoso. Mas a própria palavra de Deus fala pra gente não ficar paralisado pelo medo, né? Então, o medo, ele existe, mas nós não podemos ficar paralisado pelo medo. Então, medo de situações reais, por exemplo, um carro que está vindo na minha direção, você está na beira do abismo, então o medo impede você de pular, impede você de cair. Então, esse medo, ele é bom, são coisas reais, coisas que estão acontecendo. Só que nós sabemos que, infelizmente, o que mais nos angustia é o medo imaginário, que é o medo que você de pensar que algo pode acontecer, sendo que algo nem aconteceu ainda, tá? E aí eu até anotei algumas coisas, então, pô, o medo é um aviso, o medo nos faz desviar do mal, tá? Em Provérbios 8:13 diz o seguinte, ó:
Quem não tem medo da prisão, nem do castigo de Deus, não tem problema em matar outra pessoa. Então, essa é a parte do medo bom, que é o medo que te impede, por exemplo, de fazer o mal para outra pessoa e fazer o mal para você mesma. Então, esse medo, ele é um medo saudável, né? Mas, na maior parte, né, eu até perguntei aqui, a maior parte das pessoas tem medo de coisas imaginárias. Aí, olha só, a Jéssica colocou aqui, ó, já tive síndrome do pânico. Então, medo era constante. Hoje aprendi a diferenciar quando eu estou entrando em crise, aí tomo providência como orar e meditar. Então, a síndrome do pânico é exatamente isso, é um excesso de medo muito grande de uma coisa imaginária, de uma coisa que não existe. Na verdade, a gente constrói na cabeça uma situação, um momento, e aí você começa a ficar ali desesperada com relação a isso. Mas o que eu mais vejo de verdade, gente, é o medo da decisão. Você já sentiu medo quando você toma uma decisão? E eu vou te contar uma coisa bem legal. Toda vez que você toma uma decisão que vai transformar a sua vida, você vai sentir frio na barriga. Porque essa decisão, ela é sempre, como é que eu posso dizer? Ela é sempre arriscada, ela é sempre ousada, ela é sempre uma decisão que dá um gelo completamente na barriga. Então, eu aprendi a viver com a minha barriga congelada o tempo inteiro, porque praticamente todas as decisões que eu tomo são decisões perigosas, assim, tipo, entrar num negócio sem ter condição, tomar uma decisão sem ter como fazer, né? E aí eu sou obrigada a fazer aquilo ali. Então eu amo esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso faz a gente crescer, evoluir muito, né? Então toda decisão que vai transbordar a sua vida, normalmente ela vai deixar você com a barriga muito gelada. Se você não tá sentindo barriga gelada, dor na barriga, é porque a decisão tá confortável. Não é uma decisão que vai trazer resultados estrondosos. Normalmente a decisão que traz resultados grandiosos, ela mexe muito com a gente. A barriga treme, você sente frio. É uma coisa de louco. Quem já tomou uma decisão assim pode compartilhar com a gente aí, que a gente sabe como que é, tá? E aí, quando que o medo é ruim, né? Borboletas no estômago, exatamente, é uma coisa assim, surreal, mas essa decisão que deixa você com borboletas no estômago, que aquele frio na barriga, é justamente a decisão que traz uma mudança drástica na sua vida. Então, esses tipos de decisão, entrar num negócio sem ter condição, comprar algo sem ter condição, tomar decisões que você ainda não tem diante de você, como fazer? Isso é mara, isso vai fazer você crescer de uma forma assim, estrondosa. Vocês podem ter certeza disso. Então, como que o medo é ruim? Quando que o medo é ruim? Quando o medo nos paralisa. Então, não é que eu não sinta medo, mas quais as coisas que eu escolhi ter medo? Eu escolhi ter medo de ganhar muito, e às vezes não dá conta de gastar tudo. Eu escolhi ter medo de prosperar muito e talvez isso mexer comigo. Então, assim, escolha ter medo de coisas grandiosas, sabe? Isso já vai te ajudar bastante com relação ao medo, tá? E aí, outra coisa que o medo é ruim é exatamente nisso que eu tô falando. O medo de tomar decisão. Na verdade, o maior medo das pessoas é de tomar uma decisão errada. Porque pensa que só... Por que ela tem esse medo? E o que é muito louco, a maior parte das pessoas tem medo de tomar a decisão errada. Só que, quando a pessoa tem medo de tomar a decisão errada, aí sim que ela toma a decisão errada. Sabe por quê? Porque o que ela se preocupa? Ela se preocupa só com o sentimento e não no que vai gerar no resultado. Então ela tá com tanto medo, que ela preocupa só naquilo que ela tá sentindo e ela não preocupa no que vai acontecer, que é realmente o resultado. Então o maior medo das pessoas é no medo das decisões. E aí eu vou te falar que 98% das pessoas vive com decisões erradas. E eu vou te falar por quê. Porque estatisticamente já foi comprovado que só 2% da população
tem resultados diferenciados. A grande maioria, ou seja, 98% das pessoas, são pessoas que às vezes vivem com um salário pequeno, que não tem uma vida abundante, que não vive uma vida que transborde, não é uma vida com grandes resultados. Por quê? Porque a maior parte das pessoas tem medo de tomar decisão errada. Então, eu tenho certeza que você já teve esse medo de tomar uma decisão errada. Então, a primeira coisa que você vai aprender é vai com medo mesmo. E erre pelo menos 10 vezes. Você errar 10 vezes, você vai vencer esse bloqueio na sua vida. Então, errar, gente, faz parte da nossa vida. Para com essa história de não querer errar. Isso é coisa de perfeccionismo. E não existe perfeição, tá? O único que é perfeito é Deus. Ele é a perfeição, né? O resto, fora Deus, tudo é imperfeito. Então nós não somos perfeitos, as decisões que a gente vai tomar não são perfeitas, então nós vamos errar sim. Vamos errar tentando acertar, eram tentativas de erros e acertos, já viu as coisas? Então nós vamos errar sim. Então diante de uma decisão, não fica assim, e se dá errado? Não. Tome a decisão simplesmente. Faz o que tem que ser feito simplesmente. Eu vou falar exatamente isso. Algumas coisas, algumas atitudes que você pode tomar que vai te ajudar a vencer esse medo, tá? Então, quem tá apertando o coraçãozinho, parabéns, porque quanto mais você aperta esse coraçãozinho, para mais pessoas aparece a live. Então, senta o dedo nesse coraçãozinho aí, curte a live bastante e lembre de pegar o aviãozinho e compartilhar, que ainda dá tempo ainda da gente chegar lá, tá? Então tá, o medo no Aurélio quer dizer ameaças reais ou imaginária. Então o medo é essa sensação de ameaça, tá? Então o medo de angústia, que traz essa angústia. Quando o medo é ruim, eu já falei pra vocês. E aí eu queria falar pra vocês o versículo que eu meditei hoje, que foi lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do 6, que diz assim, ó. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de ti as vossas petições pelas ações, olha só que legal, pelas orações, pela súplica, que é o pedido para Deus, né? E pelas ações de graça. O que são ações de graça? Já são ações agradecendo por aquilo que ainda nem existiu. Olha que loucura, né? E aí, olha só o que acontece se você agir dessa forma. Aí, o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, olha só, quando você não andar ansiosa, e aí, o que eu faço para não andar ansiosa? O que a palavra nos orienta para não ficar ansiosa? Ansiosa é justamente isso, é essa angústia, esse medo do que tá por vir, do que pode acontecer, tá? E aí, o que a palavra nos ensina? Que a gente precisa orar a Deus, tá? Pedir para Deus tirar isso da gente, claro, e outras coisas que você precisa pedir, e ter ações de graça, ou seja, já agir como se já tivesse acontecido, já agradecer por aquilo que você ainda não viu. Olha como que é legal. E aí o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, o que é em Cristo Jesus? É estar em Cristo, é ser um com Cristo, é você saber que você pode qualquer coisa, porque você é uma com Deus. Eu já falei muito sobre isso aqui. Então, é você estar em Cristo, não é você crer em Cristo, é você estar em Cristo. Você se sentir uma junto com o Pai, você se sentir uma junto com Ele, e você saber que você tem autoridades, que você tem condições de fazer ações, como diz na própria palavra de Deus, maiores do que Jesus fez. Então Jesus fala para os discípulos dele o tempo inteiro que se eles tiverem fé, eles podem fazer mais do que ele fez. O que significa isso? Que aquele poder de curar, de falar, de transbordar, tudo isso que Jesus deixou, tudo isso que Jesus viveu aqui na Terra, você pode fazer tanto quanto, desde que você esteja em Cristo. Olha que louco isso, né?
É surreal. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu anotei algumas coisas, algumas atitudes que vai te ajudar a ter menos medo, tá? Que vai te ajudar a vencer esse medo. Então, o que são essas coisas? Uma das coisas é, não fique sozinha, tá? Então, ficar sozinha é uma situação que realmente pode te trazer medo. E quando eu disse ficar sozinha, não é só sozinha, às vezes tá em casa sozinha. É sozinha no geral. É sozinha sem amizade, é sozinha sem ter um mentor, alguém que pode te ajudar em alguma decisão. É sozinha sem ter alguém para conversar. Então, uma das coisas que pode te ajudar a não sentir tanto medo é você ter alguém para poder compartilhar. É você ter alguém para poder conversar, é você ter alguém para poder se aconselhar. Isso vai te ajudar. Então, o que o medo mais quer fazer é te deixar em solidão, é te deixar sozinha. Só que o que você precisa? Não fique sozinha, não esteja sozinha. Tenha sempre um mentor, tenha sempre alguém que te oriente, tenha sempre alguém que às vezes já passou por aquilo que você está passando e que pode te dar uma visão de futuro, porque ele sabe como que aquela história termina. Tá? Então, uma das coisas, se alguém quiser anotar, para que você tenha menos medo e para que você vença esse medo, é não ficar sozinha. Não fique sozinha, sabe? Tenha sempre alguém para você compartilhar, que seja o seu esposo, mas compartilhe às vezes o que você tá sentindo, o que você tá vivendo, o que tá passando dentro de você, porque isso vai te ajudar a vencer esse medo, certo? Outra coisa muito importante que vai te ajudar a vencer o medo é você não ficar parada. Não fique parada. O que acontece? Eu já falei aqui na live que movimento muda pensamento. O que significa isso? É ir com medo mesmo, sabe? Então, quando você começa a se movimentar, quando você começa a ter atitudes, isso faz com que você vá perdendo esse medo. Então, o movimento, ele muda o pensamento. Os pensamentos não mudam o movimento. Você fica pensando, só fica angustiada, preocupada. Mas quando você se movimenta, isso faz você mudar o seu pensamento, principalmente vai fazer você ter menos medo. Então, como que seria esse movimento? Por exemplo, se eu quero emagrecer, e eu tenho medo, por exemplo, de uma dieta, eu vou mudar o meu pensamento, mas eu não vou mudar o movimento, nada vai sair do lugar. Mas se eu mudo o movimento, se eu começo a fazer uma atividade física, se eu começo a me alimentar melhor, eu começo a mudar o meu pensamento com relação àquela atitude. E aquilo que parecia tão difícil, tão obscuro, tão complicado para mim, se torna uma coisa legal, se torna uma coisa que eu começo a ver que é fácil. Então, outra coisa que o movimento muda. Por exemplo, o medo de dirigir. Então, eu já vi muitas pessoas, eu já ajudei pessoas com medo de dirigir. No trabalho que eu estava antes, tinha uma moça que tinha muito medo de dirigir e eu saía com ela, sentava ela lá e ajudava ela a dirigir. Então, eu tenho medo de dirigir, o que eu preciso fazer para vencer esse medo? Se movimentar. Então, entrar dentro do carro e dirigir. Então, ter alguém, que eu falei para não ficar sozinha, você pode chamar uma pessoa que você confie, tá? E aí você vai entrar no carro e vai começar a dirigir. Vai começar a ir na padaria, vai começar a ir na vizinha, vai começar a ir em alguns lugares. Por quê? Porque esse movimento que você está fazendo vai você perder o medo. Por quê? Eu tenho medo de dirigir, aí não pego no carro. Pronto. Não é assim que funciona. Então, crie um movimento, porque o movimento vai mudar o seu pensamento. Olha, gente, eu tenho medo de dirigir, mais uma, eu tenho esse medo de dirigir. Então, Então, você já vai começar a dizer, olha, quando eu tinha medo de dirigir, eu agia dessa forma. Então, agora você não vai ter isso mais, por quê? Você vai chamar alguém que você confia. Não sugiro vocês chamarem o marido, tá? Porque não vai funcionar muito bem. Porque às vezes o marido tem uma relevância muito grande sobre você e aí você trava mais ainda. Então chame às vezes uma amiga que é confiável. Então eu sentava com essa moça, sentava do lado dela e ela, mas eu não consigo. Eu falei, consegue sim, eu tô aqui, qualquer coisa que acontecer eu vou te ajudar. E aí eu ia em lugares tranquilos com ela, então era reta, era pleno e tal. E aí ela sentia, e a gente sentava e ela dirigia. Hoje ela dirige pra todo lado, hoje ela faz de
tudo com esse carro e ela me agradece muito. Ela fala, Clau, lembra como que eu era? Por quê? Porque o movimento muda o seu pensamento. Quando você começa a pegar o carro e ir, você consegue. Mas não tente fazer isso sozinha, porque às vezes vai ser mais difícil. Convide alguém que você sabe que é uma pessoa que vai ser bom estar ali do seu lado, que é uma pessoa incentivadora, vai te ajudar muito, tá? A Eliana já repetiu ali, então é Filipenses 4:6. Então, gente, o movimento muda o pensamento. Então, não fique parada diante do medo, tá? Não se deixe paralisar. Então, anote isso que é muito importante. Então, o movimento vai mudar o seu pensamento e você vai sentir menos medo. Outra coisa que vai fazer com que você perca o medo, não deixar para depois. É muito importante que, olha só, eu estou falando hoje com vocês e várias pessoas já me disseram aqui que tem medo de dirigir. Então, se você quer fazer, não deixe para amanhã. Isso é uma forma muito top de você vencer o medo, não deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, tem medo de dirigir? Então já liga aí, na hora que terminar essa live, ligue para uma amiga e fala assim, amiga, você pode encontrar comigo à tarde, no finalzinho do dia? Podemos ir ali onde que a gente faz caminhada? Eu queria uma ajuda sua. Vem com o seu carro, se você me deixar dirigir 5 minutinhos, 10 minutinhos, deixa eu sentar nesse volante. Às vezes você nem sai do lugar, mas às vezes você sentou ali no volante, ligou o carro, puxou ele um pouquinho, você já criou um movimento, você já venceu ali uma barreira, você já fez algo diferente do que você estava fazendo, tá? Então não fique parada. A outra coisa super importante para você vencer o medo é você não ficar parada, é você ir adiante. Então você tem que ir. Então a maior parte das coisas que eu fiz, gente, e eu quero continuar fazendo, é com medo mesmo que a gente vai. Eu falei com vocês que eu tomei uma decisão muito importante, não posso revelar ainda, vou revelar ela, e é uma decisão que, assim, é com medo que eu tomei ela, é uma decisão muito séria, então é com medo mesmo. Eu vou revelando aqui aos poucos. Quem estiver seguindo a novelinha vai ficar sabendo de tudo, tá? Então, não fique parada. Então, movimente-se, porque o movimento muda o pensamento, mas principalmente, não deixe para amanhã. Faça hoje. Quando você se torna uma pessoa imediatista, você faz os negócios, sentiu medo, mas você já vai lá e faz. Eu aprendi uma coisa muito legal. Toda vez que você lembrar de algo, eu tenho que ligar para fulano, pega o telefone e liga. Eu tenho que fazer alguma coisa, pega e faz, sabe? Lembrou de alguma coisa que você fazer, pensou numa coisa que você tem que fazer, faz naquela hora. Faz naquela hora, não deixa pra depois. Ah, eu tenho que mandar uma mensagem pra uma amiga. Eu já passo a mão no telefone, já mando a mensagem. Amiga, não sei o que eu preciso conversar com você. Ela já retorna ali, a gente já conversa e já tá tudo resolvido. Então é super importante você ter essa agilidade, sabe? Não deixar pra depois, fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Isso é muito importante. Outra coisa que isso é uma coisa que eu trabalho nisso, que é o que acontece? É você ser organizada. Então, você se organizar com as suas ideias vai fazer você perder o medo. Por quê? Porque quando você está desorganizada, você tem muito mais facilidade para poder se perder e para poder sentir mais medo, porque a desorganização não traz clareza, né? E o fato de não trazer clareza cria na gente mais medo, não é verdade? Então, ser organizada, principalmente organizar a semana, do que você vai falar durante a semana, do que você vai fazer durante a semana, o dia que você vai no mercado, o que você vai fazer. E sem contar que existe um estudo, gente, que comprova, que já foi comprovado que quando a pessoa é desorganizada, o que acontece? Ela perde 10% da sua vida só procurando as coisas, só tentando se organizar. E esses 10%, se você colocar no nosso tempo de vida, seria 12 anos da sua vida sem ter resultado nenhum. Você vai estar gastando energia só tentando se encontrar no meio da sua bagunça, entende? Então é loucura isso, né? Então você vai ficar perdida. Cleia, minha prima linda! Primeira vez aqui na nossa live. Então é
você vai ficar ali muito tempo na sua desorganização e isso leva exatamente 12 anos da sua vida embora. Essa é uma coisa que eu luto muito. Eu lutava mais ainda hoje eu já consegui me organizar muito, porque eu era uma pessoa que eu me perdia nas minhas próprias coisas, assim, eu falo de coisas às vezes dentro de casa, perdia tempo procurando, porque às vezes não tinha um lugar, e aí meu esposo sempre fala, vamos criar um lugar pra colocar isso, um lugar pra colocar aquilo, e eu já tava bem adiantada. Aí agora chegou Davi, aí ele bagunça junto comigo. Eu falei, meu Deus, é uma coisa que eu tenho que trabalhar e preciso trabalhar muito e tô trabalhando em mim, é essa questão da organização, porque isso também faz a gente ter medo, porque quando a gente não vê as coisas claras, isso faz a gente assustar e faz a gente ter medo, tá? Então eu já falei aí 4 coisas, já vocês estão anotando? Quem estiver anotando, anote, tá? Porque é super importante. Outra coisa, gente, que eu coloquei que é super importante, isso eu falo muito, muito, muito. Quem sente medo, na verdade, isso eu acho que não é só pro medo. A pessoa que murmura, sabe? A murmuração, gente, ela não só atrai o medo, mas ela atrai atraso de vida. Por quê? A murmuração, qual que foi o maior pecado que fez aquele povo ficar 40 anos no deserto? Murmuração. Então a murmuração fez o povo de Deus, que era para entrar na terra prometida em dias, e eles ficaram 40 anos no deserto. Então se tem uma coisa que te traz medo, angústia e atraso de vida, é a murmuração. Então deleta isso da sua vida. E eu brincava com as meninas que participavam da reunião, a Jéssica aqui da Mary Kay, né? Sabe que eu sempre falei o seguinte, murmurar é voltar pro final da fila. É você estar aqui, ó, ao ponto de alcançar a terra prometida e aí você volta totalmente pro final da fila. Murmurou, querida, você vai voltar pro final da fila. Você não vai receber a bênção com murmuração, porque isso tá na palavra de Deus. E o povo de Deus ficou 40 anos no deserto porque murmuraram. Olha que loucura, Deus estava ali, ó. A bênção para eles, gente, era para acontecer em dias. E eles ficaram anos. Na verdade, teve que morrer toda aquela geração murmuradora e nascer novas pessoas para entrar na terra prometida. Deus falou, nenhum de vocês, nenhum dessa geração murmuradora vai entrar na terra prometida. Então, se tem uma coisa que atrai medo, que atrai atraso de vida, que complica a sua vida e que te impede muito de tomar decisões, que vai te fazer muito ter medo das decisões, é ser uma pessoa que murmura. Então, se você, por algum momento, se pegar murmurando, delete isso da sua vida. Então já acorde agradecendo. Então acorde de manhã agradecendo pela vida, agradecendo pelo seu casamento, agradecendo pelo filho, se você tiver, agradecendo por as coisas que você ainda não tem, mas que Deus já te deu, que já tá liberado e você ainda não fez o download, né? Eu aprendi isso com o Pablo Marçal, tipo, já tá lá em cima, só falta eu fazer o download. Então muita coisa na sua vida já existe, Deus já fez, porque não tem nada que Deus ainda vai criar. Deus já criou todas as coisas, isso está na palavra. Ele criou tudo, então ele já criou. E aí só falta você fazer o download dessas coisas sobre a sua vida. Então já acorde agradecendo isso, tá? Então já acorda agradecendo por tudo que você está vendo, né? Pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa, pela sua mãe, pelo trabalho que você tem, por ter saúde, mas principalmente também já agradece por aquilo que nós visualizamos. Lembra que na última live eu falei para vocês visualizarem aonde vocês estariam depois da decisão? Então eu quero que você já agradeça por isso também. Então já agradeça por essas coisas que ainda vão acontecer. Por que que você já pode agradecer? Porque elas já existem. Deus já te deu essas coisas, falta só você fazer o download delas, tá bom? Bem sério isso, tá? Outra coisa, gente, que vai fazer a gente, que vai te ajudar a não ter tanto medo, é ter certeza. A incerteza, eu fico incerta, eu não sei o que eu faço, eu fico perdida. Então é você ter certeza de que você quer fazer algo. Então eu tenho certeza que eu quero isso, claro, mas eu não tenho certeza.
não tem certeza, não faça. Mas tem certeza, faz. Mas também não fica pensando naquilo, sabe? Eu não sei se eu quero fazer isso. E toda hora você volta naquilo. Gente, se tem uma coisa que me irrita, vou ser bem sério. Se você me perguntar assim, claro, uma coisa que te tira do sério, é a pessoa ficar repetindo uma coisa que ela quer fazer 1000 vezes e ela não fazer aquilo. Ai, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Claro, se você quer fazer, faz. Mas faz logo, faz agora, faz hoje. Se você decidiu que você não quer fazer, você tá incerto, então você deleta isso da sua vida também. Para de ficar lembrando sobre isso, que isso dá pavor. Tem uma coisa que me irrita, é isso. Então, por exemplo, ai, nossa, seria tão bom se eu fosse ali, se eu comesse um sanduíche, se eu fizesse isso. Você quer isso? É isso que você quer? Você tá decidido? Eu quero muito isso. Então vai lá e compra e come e resolve, tá? Ah, eu não quero. Beba água, Cláudio. É mesmo, tô precisando de água aqui. Pega uma aguinha pra mim, amor, fazendo favor. Gente, ontem eu falei tanto no treinamento à noite que eu dei. E aí, o que aconteceu? Eu falei no treinamento, o treinamento não ficou gravado, o Instagram não deixou a minha diretora gravar o treinamento, eu tive que gravar o treinamento todo de novo. E aí, no final, eu tava assim, tava aguentando, porque não tinha ninguém pra pegar uma água pra mim, eu tava sozinha aqui, e aí tava desse jeito. Mas obrigada, Jéssica, por me lembrar de beber água, que eu preciso mesmo. Eu já tomei um copão hoje, tô tomando de manhã um chá de maçã, e aí eu tomo muita água. Aí o marido é lindo, né? Obrigada, amor. E obrigada, Jéssica, por me lembrar da água, tá bom? Então, gente, a incerteza também é uma coisa que faz a gente procrastinar, faz a gente deixar pra depois. E se deixar pra depois é uma coisa que atrai medo sobre a sua vida, então pare de ter incertezas, tá? A Cléia disse aqui, às vezes a pessoa não faz e lamenta porque o outro fez. É verdade, porque ela é tão, como é que eu posso dizer? Ela é tão pessimista, murmuradora, que ela só não murmura pelas coisas dela, ainda murmura do outro ter feito. Isso é verdade mesmo. Foi muito bom ontem as meninas falando do treinamento. Já te irritei muito com a minha carteira de motorista. Já mesmo, Jéssica. Nem me fala, tá? Nem me fala, mas eu espero que depois dessa live você vá tomar uma atitude diferente. É verdade. Então, gente, é uma coisa que me irrita muito mesmo. É uma coisa que a Jéssica falou que me deixa chateada. A pessoa fica assim, nossa, eu podia fazer isso. Gente, para com esse negócio, eu podia fazer. Ai, se eu pudesse fazer. Ai, se isso fosse pra mim. Outra frase que me tira do sério é exatamente isso, porque isso vai muito contrário à Bíblia. Quando a pessoa fala assim, ah, se eu pudesse fazer isso. Cara, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, o que você desejar, você pode fazer. A única coisa que você tem que ter é o quê? É ir lá e fazer. É colocar o pé, que Deus vai colocar o chão. Então para com esse negócio, ai, se eu pudesse, ai, se eu tivesse dinheiro. E isso a gente volta lá na primeira aula que a gente teve, que é sobre condições. Quem vive de condição não faz nada, tá? Então é coisa muito séria quando você vive de condição. Então assim, são alguns pontos, algumas coisas que eu anotei que podem fazer vocês ter menos medo, sabe? Essas atitudes, se você começar a ter essas atitudes, deixa eu ver quanto que tá o nosso tempo aqui, que é assim, eu começo a falar, olha só, já é 7h40, eu começo a falar e os negócios vão caminhando, eu vou falando. Então, essas atitudes que eu coloquei aqui, ó, são coisas que podem fazer você ter menos medo, tá? Então, ter essas atitudes, e eu acho que uma delas, a que mais pega mesmo é murmuração, tá? Então, a pessoa que murmura, gente, ela não consegue nada na vida. A pessoa fica, e eu vou te falar uma coisa, se você ficar perto de alguém que murmura, o negócio é tão contagiante, tão perigoso, que passa 2 minutinhos e você tá murmurando. Sabe aquela pessoa, você chega perto dela, você vai chegando perto dela e ela já começa. Você viu? Você viu o que aconteceu? Então, pois é, Bolsonaro vai cortar o... Como é que chama o trem, amor? Bolsonaro vai cortar o auxílio. E agora, meu filho, o que vai ser de mim? Bolsonaro vai cortar o auxílio? Não vou ter dinheiro pra mais nada? O que vai acontecer? E aí a pessoa começa a remoer. Você viu? Você viu? Você viu? Gente, chegou pra mim com essa frase, falei, tchau, beijo, fui. Sabe? Porque passa 2 minutos, você já começa a ver só coisa ruim. Quando você tá perto de uma pessoa murmuradora, é assim, você chega perto dela, ela começa a falar do negócio que vai cortar, do Brasil que vai quebrar, das lojas que fecharam, das coisas que aconteceram. Ela começa a falar só de coisa ruim.
Na hora que você assusta, você começa a fazer assim, ó. Você começa a murchar. Você começa a murchar junto com a pessoa. Misericórdia! Misericórdia, gente. Não dá pra ficar perto de gente assim. Clau, bom dia. Muito obrigada por suas palavras de ontem. Já mudou a minha vida. Deus abençoe você. Ai, que lindo. Olha, gente, vamos aprender uma coisa. Eu vou falar com vocês todo dia isso. Eu vou lembrar. Aprendeu, transborde na vida de outra pessoa, tá? Então, isso tudo aqui, esse movimento que eu tô fazendo, acordando cedo, vindo aqui, ensinando pra vocês, é pra vocês transbordarem na vida de outras pessoas. Eu quero que vocês aprendam e transborde. Por quê? Porque quem aprende e ensina, aprende duas vezes, tá? Então não basta você vir cá aprender e aí isso mudou a sua vida, igual a Mara falou, que lindo, fico muito feliz, Mara. Eu só quero que você agora transborde isso pra alguém e conte pra alguém que isso mudou a sua vida porque você aprendeu isso. Então, gente, transborde na vida de outra pessoa. É muito importante, tudo que você aprende, transborde. Compartilha a live, mas principalmente se você falar, você vai aprender duas vezes e isso é lindo, tá bom? Eu até queria dar um nome, queria não, eu quero, eu vou dar um nome para as nossas lives. Eu vou fazer o seguinte, na hora que acabar essa live, eu vou fazer um stories e eu vou colocar uma caixinha lá no stories e aí vocês me mandam sugestões pra gente dar de nomes pra gente dar pra essa live. O que vocês acham? Tipo, sei lá, o transbordo, né? O destravado transbordo, o destravada decisão, eu não sei. Mandem sugestões lá pra gente ver que nome que a gente vai dar pra esses encontros nossos de manhã. Mas eu chamo as amigas, mas não tenho o dom da palavra igual você, querida. Você não é igual a mim porque Deus não fez ninguém igual, tá? Então todos nós temos uma identidade diferente. Todos nós temos um modo diferente de fazer, tá? Então você nunca vai ser igual a mim, mas você tem as suas qualidades do jeito que Deus te fez, do seu jeitinho. Então você não precisa ter o dom de falar, você não precisa ter o dom de maquiar, de fazer aquilo. Você só precisa fazer. Fazer o quê? Pegar o áudio, mandar uma mensagem, escrever, fazer alguma coisa. Só dizer, olha, deixa eu te contar, ontem eu escutei a palavra dessa menina aqui, que ela me deu a aula, e ela ensinou sobre isso. E isso fez eu tomar uma decisão que mudou a minha vida. Olha só, pronto, acabou. Então você nunca vai ser igual a mim, tá? Porque nós somos diferentes. Deus teve o trabalho de fazer cada uma diferente da outra, tá? Então todos nós somos diferentes. A Cleia colocou, se cada palavra que passarmos para 10 pessoas, 2 ouvir, já vai ser muito valioso. Com certeza, Cleia, com certeza. Então, ouviu, aprendeu, isso fez sentido para você? Compartilha, compartilha. Por quê? Porque você transbordar na vida de alguém é porque você está cheia. Então, quando é que a gente transborda? Quando a gente está gerando resultado. E quando tem resultados na nossa vida, esse resultado transborda. E quando esse resultado transborda na vida de outras pessoas, você vai estar sempre abençoada. E aí é o que eu falei ontem, né? Quanto mais você entrega, mais Deus te abençoa. Quanto mais você entrega, mais Deus te abençoa. Ó, só voltar aqui. Como é que fecha esse trem aqui? A gente comecei a colocar um comentário aqui e saiu o trem. Ah, já foi. E só voltar aqui os comentários. A Jéssica falou ideia ótima, então vou deixar a caixinha lá. Vamos ver os nomes. Eu vou fazer o seguinte, o nome que eu escolher, ó, então sejam tops e criativos no nome que nós vamos dar. Tô falando muito sobre decisão, sobre fazer, para vocês terem novas atitudes, coisas que vai fazer você mudar, crescer e transbordar na vida de outras pessoas. Então crie algum nome pra gente dar para nossas lives. Eu vou fazer o seguinte, o nome que eu escolher, da pessoa que eu escolher, se eu escolher algum nome, se vocês falarem algum nome bem criativo, eu vou dar um presente, tá bom? Então essa pessoa vai ganhar um presente meu. Então vamos lá, sejam muito criativas nesse nome. Gente, então isso que eu queria falar pra vocês hoje é sobre o medo. Coisas que vocês podem fazer pra mudar o medo. Então o versículo que eu li, né? Trabalhando e ouvindo. Amei, fiquei muito feliz de te ver aqui, Cleia. Então, gente, pega essa live, vou deixar salva, né? Então, ó, de ontem, vou tirar ela de lá hoje, vou deixar essa salva até amanhã, tá? Só que, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu estou tirando de lá, mas eu não estou excluindo, eu estou julgando no meu canal do YouTube. Então, se depois alguém quiser voltar, quiser ver, pode ir lá no meu canal do YouTube, tá? Que é Claudiane Miranda. E aí você pode ver. Então, adiante ontem eu já deixei lá, hoje eu vou tirar de ontem e vou colocar lá e vai ficar só essa.
Escolhe 2 e põe na enquete. Ótimo, Marina! Maravilhoso, gente, vocês são demais, eu amo vocês. Então, olha só, nós vamos escolher 2 nomes. Gente, amo compartilhar com vocês e ter ideias juntas. Então eu vou deixar a caixinha, tá? Todo mundo que tá assistindo aqui vai dar um nome pra gente dar pra essas lives nossas de manhã. E aí a gente vai escolher 2, né, Marina? Vamos colocar na enquete e definir qual que o nome vai ser. E todo mundo vota no nome e a vencedora vai ganhar um presente meu. Vai ser um presente bom, tá? Então vai ser sensacional. Então, gente, coisas pro medo. Então, não ficar parada, não ficar sozinha, não ser uma pessoa que murmura, pelo amor de Deus, não deixar pra depois, estar sempre movimentando, tá? Então tudo isso que eu falei, se você precisar, volte depois pra poder ouvir, mas por favor, não deixa o medo impedir você de transbordar, de prosperar, de crescer, de se desenvolver e de principalmente, por que eu preciso ser uma pessoa próspera? Porque só sendo uma pessoa próspera você vai conseguir ajudar outras pessoas. Não vem com essa de que você não precisa ter, que você é humilde, que você quer ajudar os outros. Não tem como você ajudar os outros sendo alguém que não é próspero, sabe? E prosperidade não está ligada só a dinheiro, eu já falei sobre isso aqui também, tá? Então, prosperidade é você estar sempre crescendo. Prosperidade é você sair do receber e começar a criar. Prosperidade é a pessoa que tem a capacidade de criar, de plantar, de semear, de ver resultados, sabe? Isso é prosperidade. Então, seja uma pessoa próspera, uma pessoa que cria, uma pessoa que faz nascer, que faz desenvolver. Isso é sensacional. Então, ó, medo está fora da nossa vida, tá? Então, o medo, ele vai ter só essa parte boa do medo, só essas coisas do medo real, mas esse medo imaginário, você já aprendeu um monte de coisa aqui que você pode fazer para poder impedir esse medo de tomar decisão, que a maior parte das pessoas tem muito medo da decisão porque é perfeccionista e tem medo de errar. Erra! Quase que eu falei uma coisa aqui. Erra quantas vezes você quiser, mas não erre nas mesmas coisas, tá? Então não existe problema nenhum em errar. Erre várias vezes, mas não erre na mesma coisa. Então você errou naquilo, aprenda e nunca mais erre naquilo. Então, mas errar faz parte da nossa vida. Então erre, mas não erre nas mesmas coisas. Porque às vezes você está errando nas mesmas coisas. Está errando de não fazer o que tem que ser feito. Está errando porque não está fazendo as coisas que você deveria fazer. Aí você está sendo idiota. Porque aí você está sendo... Como é que eu falo? O tolo e o tolo, quem é tolice, está sendo tolo, né? Porque o outro, a ignorância é quem desconhece a verdade. Se você já conhece a verdade e não faz, você está sendo tolo. Por que você está sendo tolo? Porque você conhece e não faz. Você não é ignorante, porque você já sabe o que tem que fazer e você não está fazendo, tá bom? Então, gente, o nosso tempo acabou. Acabou, tá na hora de acabar a nossa live. Mais um dia maravilhoso. Quem gosta de tirar foto, a Eliane gosta de tirar foto, gosta de repostar. Então vamos lá, pose pra foto. Deixa eu parar de falar um pouquinho. Tirou ali. Então, se quiser compartilhar o que essa mensagem falou com você, tá? Vai na última postagem lá do Instagram, posta alguma coisa. Vai na postagem dessa aqui que eu vou deixar salva, posta o que isso falou com você, compartilha essa live com alguém, compartilha a live no seu stories, não sei, gente, mas transborde na vida de alguém de alguma forma, tá? Por que é importante você fazer isso? Faça uma mensagem, coloca no seu stories, transborde na vida de alguém, porque quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você doa, mais você ganha, tá? E sem medo, tá? Não tenha medo de tomar decisões. Tome as decisões. Claro, eu vou errar. Erre. Seja uma pessoa que erre muito, mas não erre nas mesmas coisas, tá? Mas erre muito. Eu já errei demais, mas só isso me trouxe até aqui. Tá? Eu só posso falar pra você que errar faz você crescer muito, desenvolver muito. Só não erre nas mesmas coisas. Só não erre nas mesmas coisas. Isso é muito importante você saber, tá bom? Polly, beijo. Mara, beijo, beijo, beijo pra vocês. Todas que entraram, que assistiram, que passaram por aqui.
Nossas lives tá só crescendo, né, gente? Hoje teve várias pessoas, então amanhã tem mais. Estaremos juntas. O que você vai falar amanhã? Não sei. Deus ainda vai falar comigo o que eu vou falar amanhã, tá, gente? Ontem eu falei com o Igor à noite. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei. Deus vai falar comigo o que eu vou falar, tá? E aí, hoje de manhã, Deus falou comigo. Então é assim, tá? Eu deixo nas mãos deles aqui que eu vou falar, aquilo que eu vou transbordar na vida de vocês. E glória a Deus, eu só fiz o compromisso que eu falei com Deus que eu estaria aqui e eu estaria disponível para poder transbordar na vida de alguém. E aí deixei eu para Deus me usar, né? E aí mais uma vez ele está me usando aqui e eu me sinto muito feliz em saber disso. A Gi falou, comecei a te seguir ontem, amei a live. Que bom, Gi. Então todos os dias de manhã a gente tem essa live, tá? Então fico muito feliz em te ter aqui em todas as lives, convidar suas amigas e vamos que vamos transbordar na vida de alguém, mulherada. Um beijo, vou fazer o stories lá e vai lá e coloque uma dica lá, um nome que você sugere para as nossas lives, tá bom? A vencedora, vamos escolher duas e vamos colocar na enquete amanhã. Então hoje eu escolho duas, amanhã eu coloco na enquete, tá? E aí vocês votam. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Jéssica falou que ficou sem áudio, mas agora já acabou. Que ótimo, Deus abençoe sua vida. Amém, lindona, a sua também. Na verdade, nós já somos abençoadas, né? Deus já nos abençoou lá no início, antes de construir tudo, Ele já tinha nos abençoado. Beijo, 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 beijo.